אשת אשת חיל ממצא Shavua Tov, essa semana, continuando o nosso tema que a gente começou, Rosh Hashanah, ou os 10 dias, né, de arrependimento. Como é que é o nome dos 10 dias? Alguém lembra? O nome dos dias... Aseret Yemei Teshuvah. Hã? Aseret Yemei Teshuvah. Yemei Teshuvah. E a fé, meu ano. Temos que ter anotado, tá? Por favor, pessoal, pega um caderno, um bloco de anotação, e a gente anota isso, tá? E quem puder, escreve isso no grupo do WhatsApp, no nosso WhatsApp, e aí vai ficar muito mais fácil, né? Fazendo uma revisão que a gente falou que esse mês das 10 dias de Teshuvah é onde os Ashkenazis, os judeus de origem alemã, ou do leste europeu, vão entrar na Selichot, né? Selichot é o período que os judeus vão se arrepender, né, fazer uma autoavaliação para poder chegar no dia do julgamento, que é o dia do começo do julgamento em Rosh Hashanah, e o dia do perdão. Nesse dia, nessa semana, eu esqueci de mencionar para vocês, a gente vai fazer uma cerimônia que é muito especial, é muito conhecida no mundo judaico. Que cerimônia é essa? É no período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Rosh Hashanah é o Ano Novo, e Yom Kippur é o dia do perdão. A gente tem os 10 dias e a gente faz uma cerimônia. Que cerimônia é essa? Além do Selichot. Na verdade, a gente vai fazer várias cerimônias para espiar, né? Vamos botar essa palavra. Para que a gente possa ser escrito no livro da vida. É uma cerimônia. Dole uma, dole duas, dole três. Quem sabe essa cerimônia fala agora os cálices. Qual, Rabino? Rabino, desculpa, eu não entendi a pergunta. Não, jejum de Gedalia a gente vai fazer depois de Rosh Hashanah, dos 2 dias de Rosh Hashanah. Hã? Caparote? Quem está falando? É o Ari. Ari, você fala de onde? Eu falo de São Paulo, capital. No duro que você tem certeza que é caparote? Sim, é o meu... Você quer pedir ajuda aos universitários? Rabino, não entendi a pergunta. Então, tá. Não, eu vou Qual é a cerimônia? Que é caparote mesmo. Qual é a cerimônia que a gente faz nesses 10 dias, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur? É uma pergunta muito difícil. Rabino, desculpa, de novo, eu não entendi a pergunta, porque o meu celular ele ficou mudo. Mas quem está falando? É o Mendan, é o Edson. E Dani, presta atenção. Que cerimônia a gente faz entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nesses 10 dias? É uma cerimônia que é uma cerimônia simbólica. O Sheshum. Como é que é, menina? O Sheshum de... Ai, não é o jejum. Não é o jejum. A gente não é uma cerimônia. Jejum a gente só não come. É uma cerimônia. Alguém falou aí, o Ari falou lá de São Paulo, que é caparote. Vocês acreditam que seja ou uma outra cerimônia? Já temos 15 pessoas na sala. Eu acredito que seja uma outra cerimônia, mas estou tentando me lembrar. Uma outra cerimônia. Porque caparote é uma cerimônia dos Ashkenazi na Quem falou que é uma cerimônia dos Ashkenazi? Foi eu. Segundo o Yosef Karo, isso é uma cerimônia totalmente absurda, né? Mas tem gente que gosta de fazer, tem gente que gosta de substituir por tzedakah, mas eu não vejo sentido algum você fazer caparote com galinha. Deus nunca falou sobre galinha. Mas ninguém está falando das galinhas ainda, deixa elas quietas. O Sefaradi faz com tzedakah. Hã? O Sefaradi faz com tzedakah.
o Sefaradim faz com a cá. Vamos entrar em polêmica entre os esquisitinhos e os safadinhos, os Ashkenazim e os Sefaradim. A gente vai entender um pouquinho a origem de Caparota, antes de chegar à conclusão que não é, que é uma coisa de Ashkenazi. Senhores, doutores, queridos alunos, vocês são alunos do Rabino Abraão Franco. Então, o Rabino Abraão Franco ensina a pessoa dialogar, conhecer, saber a origem, para depois, entrou o pessoal agora de Madrid, para depois ter sua própria opinião. E, às vezes, a nossa própria opinião fica para a gente. Não é melhor para evitar confusão, para evitar polêmica. Porque se às vezes eu falo, eu não gosto, posso machucar uma outra pessoa. E a gente está no período para machucar as pessoas? Hã? Não. Não, a gente está sendo julgado. Vai, nesse período que a Kadosh Baruch Hu, Deus, vai decidir quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre, quem vai ficar doente, Deus nos livre, quem vai ficar saudável. Então, todo esse período é um período muito delicado. Então, a gente não pode, de forma alguma, gerar uma separação. Os nossos irmãos Ashkenazim têm os seus costumes, e os nossos irmãos Sefaradi têm os outros costumes. Ah, mas Rabino, foi o Rabino Yosef Karo. Yosef Karo, só para você ter uma ideia, no mesmo período que estava se escrevendo Shulchan Aruch, o que é Shulchan Aruch, gente? Livro das leis, né? O livro das... É a mesa... Shulchan Aruch significa mesa posta. Mesa posta, mas é o código de leis, né? A codificação das leis judaicas para que a gente possa entender. Nesse mesmo período, na terra de Israel, em Tzfat, estava sendo escrito o Shulchan Aruch, porque o Rabino Yosef Karo entendeu. Se não transformasse esse código, as leis, numa linguagem atual, onde todo mundo conseguisse estudar e praticar, a gente já estava vivendo uma... Vamos botar uma... Tem alguns advogados aqui, né? E vocês sabem que, para interpretar as leis, tem palavras muito difíceis. Concordam? Sim, realmente. Então, De fato. não é para todo mundo isso. É para um grupo que vai estudar direito, 5 anos, depois mais mestrado, doutorado. Então, para chegar no nível, é um nível para um grupo muito seleto. A Torá é para um grupo seleto? Não, a Torá em si é para todos. Mas algumas pra leis todos. são Qual sim. Qual é o papel dos rabinos, né, em todas as gerações? Ensinar a Torá. Ensinar a Torá, muito bom, mas de uma linguagem que as pessoas possam entender. Todo mundo hoje em dia, você vai pegar qualquer rabino, hoje em dia você joga uma pedra, cai na cabeça de um rabino. Todo mundo quer ser rabino. Pode nem ter estudado, mas já é rabino. Ninguém sabe como é difícil ser rabino. Eu estudei pra caramba e ainda estudo para ter um papel. É a mesma coisa para quem é advogado, para quem é médico, não é, Jorge? Você está aí no Paraguai. É difícil. Então, daqui a pouquinho mais eu vou botar a resposta, só quero terminar que nesse período, em Tzfat, no norte de Israel, Rabino Yosef Karo estava escrevendo um código de leis, o Shulchan Aruch. Lá na Polônia, lá na Cracóvia, existia um rabino, no mesmo período, chamado, que era conhecido como Remá. E ele estava escrevendo um código de leis para os Ashkenazis. Yosef Karo estava na terra de Israel escrevendo um código de leis para os Sefaradim. E nesse período não tinha o WhatsApp, nesse período não tinha o Message, não tinha o Instagram, fazer um like assim, olha, estou escrevendo um livro. Não existia isso. Então, eram cartas que eram enviadas, e essas cartas demoravam 6 meses, 1 ano, dependendo para poder chegar. Quando o rabino Remá soube que o rabino
Yosef Karo, em Tzfat, tinha escrito Shulchan Aruch para o Sefaradi. O que ele fez? Parou de escrever o Shulchan Aruch para os Ashkenazim. Por que ele fez isso? Porque ele entendeu que se tivesse 2 livros de leis interpretando para Ashkenazim e Sefaradi, como é que seria, gente, a nossa vida hoje? Cadê o pessoal de Brasília? Complicado. Hã? Complicado. Realmente dividido. Seria vamos pensar o seguinte, eu quero que vocês pensem. Há 70 anos atrás, a gente teve o Holocausto. Teve muitas mortes, muitos judeus morreram. E depois, há 50 anos, as comunidades judaicas floresceram na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa já não, mas em outros lugares que fundaram novas comunidades. Há 50, 40 anos atrás, não era uma coisa natural, tá? Um Ashkenazi casar com uma Sefaradia. Tá? Não era. Quem era Sefaradi casava com Sefaradi, quem era Ashkenazi casava com Ashkenazi. Hoje, isso não existe mais. Hoje é judeu. Por quê? Os rabinos, interpretaram as leis e adaptaram. Mesma coisa que aconteceu no passado entre a tribo de Benjamim e Judá. Acabaram esses decretos para a sobrevivência do povo de Israel. Hoje, você vai em Israel, você vê um etíope casando com uma ashkenaziá. Vai ser um choque cultural? Vai, mas não vai ter mais esse paradigma que tinha 40 anos. Então, quando Remá soube que Yosef Karo estava escrevendo, ele parou de escrever. Quando Yosef Karo soube que Remá parou, ele falou, não, pare, continue. Vamos fazer um volume só. Nesse volume, eu acrescento as leis Sefaradi e acrescento as leis Ashkenazi, para a gente mostrar que a gente está junto. Que a gente pode ter diferenças. A minha cabeça pode ser maior que a sua, ou pequena. A cor dos meus olhos pode ser azul e o seu é moreno, azul castanho. Mas isso é só uma clipá. Isso é só uma... Como é que fala clipá em português? Uma casca. O mais importante é que a nossa Torá que do chá continue. Entendemos aqui até aqui? Então, capará é o singular e caparot é o plural. Vamos falar? Capará. Caparote. Caparot. Então, como é que saiu essa... O que significa capará? Alguém sabe? Alguém se aventura? Capará. Viu? Dizer que capará é um sacrifício, né? Expiação? Hã? Seria expiação? Então, da onde vem essa palavra? Vamos viajar junto? No dia antes do Yom Kippur, dia do perdão, existia uma cerimônia muito importante, muito especial. E era considerado como um festival pequeno, onde se comia, nesse festival. E a razão era porque encontrou um versículo na Torá. No versículo de Vaikra, Levíticos 23, 32. E vocês, olha o que o versículo fala, e vocês devem mostrar a vossa aflição no 9º mês, à noite, antes do entardecer. 23, quanto, Uravi? 23, 32. Levíticos. Quem tem uma Torá aí, por favor, leia em português, porque para mim eu estou lendo em inglês, então minha tradução não é fidelícia. E eu vou tomar o meu Red Bull, porque... Qual o texto, Rabino?
Não é propaganda, tá? Porque eu não ganho royalties. Qual o texto aí que o senhor quer que leia? Levítico 23, 32. Sabe? Esse é o Hatarot Nedarim, que se chama? Lê para mim o 23, 32. 23, 32. Levítico, né? Não. É Levítico, Rabino? 23, Levítico 23, 32. 23. Posso ler? É. Quem tá, lê primeiro. Dia de Shabat, Shabatom. Solon. Oi? E o Eterno já falou a tem gente que tá Moisés com televisão, dizendo, com rádio, tá com tudo ligado e eu não estou entendendo nada. Por favor, quem não está falando, quem está com essas coisas, liga para que a gente possa entender de uma forma clara. Vai lá, quem está podendo ler, leia em voz clara, que a gente possa entender. Vai. e o Eterno falou a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas solenes do Eterno que vós proclamareis, como santas convocações, estas serão minhas festas solenes fixas. É 23, 32. É isso, Ravi? E show mostre a aflição no 9º mês. É isso? 23, 30... Não, Rabino. O texto é assim, ó. Shabat Shabatom ou Lachem. Sábado de descanso vos será. Apedirei as vossas almas desde a tardia do dia, como no 9º mês até a outra tarde, guardareis vosso Shabat. E a fé? O Talmud, ele vai trazer uma wonder. Como é que se fala wonder em português? Wonder. Uma graça, maravilha. Wonder. A wonder. The Talmud will wonder why the vessels refer the 9th month of the 9th month. O Talmud, ele vai... Eu não consigo lembrar o que é em português wonder. Debaixo. Debaixo. Não Debaixo. under. Wonder. Wonder. A wonder. Debaixo. Yes. Wonder. Wonder é debaixo. Não, Não. under é de baixo. Wonder é como se fosse uma graça, ou algo, uma maravilha, uma bênção. Algo desejado. É. Algo desejado. Wonder. Se for W-A-N-T-D. Eu acho que seria essa. A ideia é, o Talmud vai trazer uma ideia. Why? W-O-N-D-E-R-S. É tipo, eu desejo algo, né? Eu acho que é uma referência. Podemos traduzir em português assim. Tá? Gente, não é que eu estou querendo dizer, não. É porque o livro que a gente está estudando é em todo inglês. Então, às vezes, eu tenho que traduzir automático. Aí me falta o português. Porque eu falo hebraico, português e inglês tudo ao mesmo tempo, todo dia. Então, às vezes, eu acabo esquecendo. Ele vai trazer uma ideia. Acho que seria isso, mais propício. Uma ideia. O que é referente ao 9º mês? Quando, de fato, implica a implicação do jejum. Eu acho que é esse do jejum. Entre noite para noite. É uma ideia que durante esse jejum, no mês 10 do mês, é o Yom Kippur, que é seguido de uma noite completa, que é o 9º, que conclui no 10º. Ou seja, começa no 9º e termina no 10º. O Talmud ele vai explicar que quem come e bebe no 9º, ele está dando crédito, não está dando crédito para o jejum e não está fazendo a mitzvah, que é comer antes do 9º. Ou seja, trocando em miúdos, tá? A mitzvah de Yom Kippur é jejuar. Todo mundo sabe disso, né? E como é que começa o jejum?
24 horas. Mas começa quando? No entardecer. Não é verdade? A gente vai para a sinagoga. Mas antes de entardecer, o que a gente faz em casa? Toque do chofar, toda a preparação. A gente precisa comer. Por exemplo, o final do dia vai terminar às 6 horas. A gente tem até 5 horas para comer. É uma mitzvah comer. Ou seja, antes de jejum, é uma mitzvah comer. Depois do dia acabar, é uma mitzvah não comer. É um jejum. Um jejum de quê? Deoraita. Bíblia. Deoraita. Então, quem come nesse dia, ele está passando por um pecado de quê? Deoraita. E qual o castigo? Vocês sabem o castigo. Morte espiritual. Como é que é morte espiritual? Caret. Então, a gente vai ver que na Torá tem várias explicações do que é caret. Agora, Rabino, eu não posso jejuar por causa de problema de saúde. Então, os rabinos liberam de uma forma para que as pessoas que não podem jejuar possam comer. Porque é melhor comer para que possa ter mais jejuns do que passar mal e morrer. A Torá quer que você viva. Então, a origem dessa alimentação, antes dessa alimentação, o que a gente faz? Acaparar. Acaparotes. A expiação. Durante o período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, muitas pessoas têm o costume de fazer ou perform o ritual de caparote. E algumas fazem pela manhã, durante o dia antes do Yom Kippur. Lembra que eu falei que às 5 da tarde a gente vai comer a última refeição? Então, nesse dia, a gente está correndo para ir se preparar para Yom Kippur. Tá? A gente vai se preparar. Como é que se prepara? Os homens vão para o mikveh. Não é uma mitzvah os homens ir para o mikveh, mas eles querem se sentir mais puro, se purificar, vão aos banhos, vão se purificar. A gente vê muito em Israel isso. Veste, prepara as roupas brancas. Por que veste branco? Porque a gente quer se parecer como os anjos. Os anjos passam 24 horas louvando, acho que é essa palavra, adorando a Deus. Então, a gente que não somos anjos, somos num nível muito mais baixo que os anjos, a gente quer imitar os anjos. Por que a Hashem gosta quando a gente faz isso? Porque os anjos não têm livre-arbítrio, a gente tem. E a gente optou, mesmo com as nossas limitações, passar fome e passar todas as necessidades desse dia para dizer Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Como os anjos falam. Então, quando a gente faz isso, a Kadosh olha para a gente e emite o perdão. Como ele fez para Moshe Rabbeinu, quando ele trouxe as novas tábuas da lei. Novas tábuas. E Deus perdoou. Então, nesse período, há um costume de fazer a caparote. Tá? E esse costume, vamos lá. Cadê o meu amigo de Brasília aqui? Posso pegar no pé. Gosto dele. Vamos entender isso muito bem. Esse costume não é ashkenazi,
nem separadim. Da onde vem esse costume? Dos Geonim. Quem foram os Geonim? É entre o final do século XVI e na metade, até o final da metade do século XI. Eles decretaram esse costume, teve alguma mudança, tá? E aí eles decretaram, baseados nos textos cabalísticos, e aí eles nomearam o nome como Caparot. Uma interpretação de duas formas, que o propósito é trazer a ação da capará para que tire os nossos pecados e transfira o animal. Calma lá. Imitando, o que a gente fazia isso? Em que local que a gente fazia essa mesma situação? Vamos lá, senhores. Hã? No Beit Hakmidash. E a fé melhor. No templo. Os nossos rabinos entenderam que a gente está na Galut. Estamos na diáspora. E não tem mais o templo. Mas Yom Kippur ainda existe. O povo de Israel ainda existe. Mas o templo não existe. Então, Yom Kippur deixa de ser feito ou continua? Continua. Continua. Mas porém, uma adaptação para que o nosso povo não se perca. Então, os nossos sábios, de boa lembrança, de boa memória, eles adaptaram esse ritual para relembrar o sacrifício que era feito onde? No templo. Calma lá! Século XI, século XVI, período medieval, né? Vamos pensar um pouquinho, eu vou chamar a sala para pensar, para discutir. Como é que era? Eu morei muitos anos na Europa e eu morei numa área onde tem muitas cidades medievais e a gente vê filmes, né? Vocês também já viram muitos filmes medievais. É parecido com a nossa geração, esse período? Não. Não, né? Até no Brasil, do século XVI, XVII, até XVIII. Ouro Preto. Então, para quem é do Brasil, para poder entender um pouquinho. Como é que era a forma de limpar o banheiro? Você dava descarga, caía lá no sistema de esgoto. Não. Né? E aí depois ia para a estação de tratamento. Né? Não. Né? Como é que era? Era um balde de dejetos que era arremessado às ruas. Amado mestre, iluminai-vos com o vosso... Eu adoro. Tem uma linguajar maravilhoso. Porque era mitado da onde? Da Europa. A pessoa fazia suas necessidades e quem estava na rua em certo horário jogava o negócio. Então, as ruas era aquele cheiro de sebo de Holanda, né? Hoje em dia, nesse período, a caparota era relacionado ao nível intelectual e o nível espiritual, sabe? Tinha muitas pessoas, cabalistas, saíram da grande Espanha, dourada. Mas, outra vez, era um público, como eu falei no começo da aula, um público seleto, que estudava. A geral não entendia. Lembrando que a Europa era um continente católico, cristão, onde a fé era mais uma fé cega.
Embora o povo judeu sempre teve a fé na Torá, eles tinham uma fé, mas com o que os rabinos diziam. Imagine hoje esse judeu que vivia no século XI, XVI, chegasse na máquina de tempo que o Rabi Akiva entrou para ver. Você lembra? Eu contei essa história do Rabi Akiva, que ele entrou e voltou ao passado. Moshe Rabbeinu entrou na máquina do tempo que foi no futuro e encontrou Rabi Akiva. Eu falei essa história para vocês? Ainda não, eu não lembro. A máquina do tempo existe, tá? Um dia eu conto para vocês. Ele entra nessa máquina do tempo, ele vai chegar aqui no século que a gente se encontra, e aí vai ver que as aulas hoje não são mais presenciais, não tem mais... Olha a aula presencial que eu tenho, tem ninguém aqui. Vocês estão vendo? Está todo mundo no Zoom. Ele nem vai entender o que é Zoom. Imagina, ele nunca vai entender o que a gente está fazendo, falando com o aparelho, né, em cada ponto do mundo. Ele vai entender que caparoto era uma cerimônia que fazia para transferir a sua verá, o seu pecado, para aquele animal. Né? E passou-se o tempo, os rabinos hoje já dizem que a caparoto é um costume, mas ela pode ser feita pela forma de sedacá. Agora, calma lá. Calma, Beth. Vamos com calma. Tá chata essa aula, gente. Eu estou podendo explicar direitinho para vocês. Tá ótimo. É muito importante eu mastigar tudo para dar para vocês entenderem o que a gente faz esse costume. Os nossos sábios, que sempre pensam no futuro, tá? Eles vão entender, eles querem se preocupar se o Marcelo, se o Ari, a Lupita, que está lá na Suíça, o Akiva, que está em São Paulo, o Moshe, que está em São Paulo, o Edson, que está em Brasília, o Jorge, que está no Paraguai, o Leandro, que está em Minas, o Ari, que está em São Paulo, e todo mundo que está aqui, a Gaia está em Recife, hoje o Zuca, está todo mundo aqui, o Zuca, só teria um português. A Eva, que está no Canadá, a Diana, que está em Madrid, o Laura, que está no Rio, que eles possam entender. Que eles possam saber o motivo, a origem. E não chegar a uma fé cega, como no século XVI. Não, o povo judeu não é para isso. O povo judeu é para discutir. Não discutir, mas dialogar. A gente tem bases desse costume. E a base do costume é o quê? É lembrar o sacrifício que era feito antes do Yom Kippur para expiar os pecados. Lembra da vaca vermelha? Né? Você lembra? Sim, lembramos. Não tem mais. Agora, a gente vai ver que era feito com o animal. Não podia fazer com a vaca e nem com o boi, porque são animais que eram utilizados aonde? No templo. No templo. Então, os nossos sábios foram muito delicados e muito racionais. Se eu aplicar um animal que era usado no templo, daqui a pouquinho vai chegar um outro e vai dizer: para que construir o templo? Vamos usar um animal que não era usado no templo. E aí foi introduzido uma galinha ou um galo. A galinha para os homens e o galo para... Não, a galinha para as mulheres e o galo para os homens. E aí, se era feito para cada filho, né, um galo e uma galinha.
E aí a gente recitava o Salmo 107 e também adicionava uma frase, um versículo do livro de Job e outras tefilot. E aí a própria pessoa que estava passando a galinha em cima, ele fazia, a pessoa que estava recebendo a capará, ou saindo da capará, falava um texto que dizia que era uma forma de espiar, uma simbologia. Depois dessa cirurgia, dessa cerimônia, que é feita 3 vezes, tá? Eu fiz muita caparota. 3 vezes, a galinha era morta. Um chorrete, no caso, eu matava a galinha e aí dava ela para um pobre comer. Hoje em dia, a gente não está mais no século XVI. Quanto custa um frango vivo no Brasil? Uns R$30, 35. 30, 35. Em Portugal, pagávamos 30 euros. Então, esses 30 euros, a gente botava no envelope, bota no seu envelope, e vai na casa das pessoas, faz a caparota 3 vezes. Cada pessoa tinha que pagar essa quantia. E esse dinheiro ia para uma instituição, vai para uma instituição de ensino de Torá, um lar de idoso, um hospital. Essa é a capará, hoje, atual. Fasteis ou não fasteis? Estou falando de Yiddish. Entenderam ou não entenderam? Fasteis. Dúvidas? Miriam? Rabino, pergunto, a tzedakah redime os caparot? Fazer tzedakah é uma forma de redimir os caparot? Hoje em dia é uma forma de transferir os nossos averot para aquela quantia, para que ela possa se fazer tzedakah e na hora do julgamento não pese a favor da gente. Entendo. Aí a gente nomeia essa tzedakah como se fosse acapará. É um substituto, então. É um substituto que era usado no século XVI. Agora, tem gente que gosta do Tradition. Sabe aquele filme? Tradition, 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 Tradition. Tan, 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 tan. Quem já assistiu esse filme? Tan, 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 tan. Um violinista no telhado, muito bom. Então, Tradition, Tradition, tradição, tradição. Então, quem quer ficar no século XVI, fica no século XVI. Veste preto, deixa a barba descer, usa peiote. Uma curiosidade, aqui na Espanha, todavia, as pessoas, quando se rompe algo ou passa algo ruim, no vocabulário... Capará. Capará. Não é só na Espanha, também em Israel. Não, aqui também. Todo judeu sefaradi, a Espanha é sefaradi, tá? A comunidade hoje da Espanha, de Madrid, é tudo pessoal de Tanja, tudo igualzinho eu. Pessoal, né, que saíram do Marrocos e foram para a Espanha. Então, Fabino Ben Dayan, quem mais? O Fabino, que era da Itália, foi para a Espanha também. Então, todo mundo é sefara. Tem uma comunidade rabada, mas todo mundo lá na Espanha é sefaradi. Hoje. Então, é costume o sefaradi quebrou um prato, capará. Foi roubado, capará. Né?
saiu de uma situação ruim e foi capará. É uma transferência de algo ruim que foi para aquele objeto. Por isso a gente tem o costume de chamar capará. Ou quando se quebra uma coisa, que a gente faz também, fala mazal tov. Mazal tov. Isso nos casamentos. Uhum. Então, entendemos sobre caparotes, né? Sim. E a fé. Agora, quando a gente vai pegar o dinheiro, bota no envelope, a gente fala Zerra Kesef e Elecha Letzedakah. Fala em português, esse dinheiro é o dinheiro que vai para Tzedakah. E vai ser doado a um pobre. E ele é minha capará. Verbalizou isso, botou no envelope, vai dar na instituição. Que estuda a Torá, que ensina a Torá, um Beit Holim, um hospital, uma escola. Um órfão. Hã? Um órfão. Um órfão. Aí é com vocês. Um dia antes do Yom Kippur, é um dia de quê? Busy day. É um dia de muita tefilá. Por quê? A gente vai se preparar para tefilá de Yom Kippur, vai preparar as refeições antes e depois de Yom Kippur. Tá? Vai ter que ir para o mikvah, que é o banho ritual. Vai ter que falar aquela oração de anulação de votos. Como é que é o nome? Lembre-se, na manhã, de manhã cedo a gente vai fazer. Na manhã, no Erev Yom Kippur, a gente vai fazer Selichot, tanto Sefaradi como Ashkenazi. Depois vai recitar alguns salmos. Muito importante recitar o Salmo 100, Mismole Todá, de agradecimento. A oração Pesukei, Zimra, tanto Ashkenazi como Sefaradi faz. Sefaradi faz todo ano. Do dia antes do Yom Kippur até o Rosh Chodesh, do mês Reshvan, não se faz Tahanun, não se faz Vidun. Tá? Depois, a gente faz no Yom Kippur. Depois do Yom Kippur, a gente não vai fazer. Por que não vai fazer? A gente vai logo entrar no período de festas, simchat, de alegrias. Que festa vai vir depois de 3 dias? Hã? Lechavot. Não sei, você acha que é Shavuot? Rabino, desculpa, não entendi a pergunta. De novo. Depois de Yom Kippur, qual é a próxima festa? Depois de Yom Kippur é Sukkot. É Sukkot. Sukkot. 15º dia. Quantos dias depois de Yom Kippur a gente vai festejar Sukkot? 5 dias. São 5 dias, né? Depois. Não. É isso? Terminou Yom Kippur, a gente tem um período para construir. Açúcar. Quanto tempo é? Assim que termina Yom Kippur, você já começa... E a fé? Já começa... Mas quanto dia começa Kippur? Ou Sukkot? Não é no 15º dia? Quantos dias começa Sukkot? Depois de Yom Kippur, Três são 4 dias. dias para começar Sukkot. Sukkot são 2 dias. Quem falou 3, quem falou 4?
Eu falei 3, Drazi. 3 dias. Ari falou Então vamos 3. lá, pega o calendário judaico. Quem tem calendário judaico é o nosso amigo querido das nossas aulas. Eu estou com ele em mão. Yom Então, Kippur por é favor. 16, dia 17, depois de Yom Kippur é 17, 18, 19 e 20. 4 dias, dia 21, Sukkot. Você está contando os dias 24 horas ou de entardecer para outro entardecer? Espera, fechei aqui sem querer. Do entardecer para outro entardecer. Entardecer para entardecer um dia. Então, vamos lá. Entardecer o dia... Quando começa e termina Yom Kippur? Começa em Yom Kippur é dia 16. 16. Termina no dia 17 à noite. Então 17 à dias. noite já 3 é dias. o outro dia. Então, é 18. 18, 1. Aí, 18 para o 19... 2. 2. 19 para o 20... São 3 dias, né? 3. É no pôr do sol. Quando é que é Sukkot? 21. De 20 para 21, mais um dia. Do dia 20 para o dia 21. É no pôr do sol do dia 20. Pôr do sol do dia 20. 21. Não, pôr do sol do dia 20 começa o dia 21. Sim. Sim. Aham. E a nossa conta, como é que tá? 3. Por um dia, Entendemos? Vamos fazer de novo a conta para que a gente possa entender, que fique bem claro na nossa cabeça. Vamos lá pensar de novo. Quem está com o calendário é a Sueli. Não, é a Geise. A Geise. Desculpa, Geise. Então, vamos lá. Termina em Yom Kippur, que dia? 16. 17 à noite. Né? Começa 17 à noite. 16, termina 17 à noite. Espera. Dia 20. Começa, noite do dia 20. eu não perguntei quando começa. Eu perguntei quando termina. 17. 17. Então, 17 à noite já é um dia... Já é o 18. É 18. Não. Concorda? Não. O dia, o calendário judaico começa no entardecer ao outro entardecer. Então, começa 18 no entardecer 17. E aí, vai terminar o 18 quando? Dia 19. 19. Então, a gente tem um dia. Tá? No entardecer do 18, vai começar outro dia 19 e vai ter que começar o outro dia, dia 20, quando? No entardecer do dia 20. Então, é 2 dias. E aí, dia 20, termina e já vai começar o 21. Isso. Então, dia 21 termina no dia 22. Ao entardecer. Teoricamente parece 4, mas para a gente é 3. 3. Ok. É um detalhe muito importante para que a gente possa entender. Parece que a gente usa as 24 horas, mas não é. É entardecer para entardecer. Vai dar as 24 horas, mas sempre começa o dia à noite. Do entardecer para o outro dia. 16. Então, Sukkot vai ser quando? O terceiro dia. 3 dias depois. E até meu hora. Tá? Isso tem que ser claro na cabeça de vocês. Que a gente pensa que tem muito tempo, mas não tem. A gente só tem 3 dias para construir a nossa sucata. E depois, cumprir a mitzvah. Seguindo, gente, a gente está muito bem. Vocês estão entendendo, né? A gente já falou da caparote, já falamos agora da construção da sucá. Quem está com o áudio ligado, por favor, só desligue para que o pessoal possa entender o raciocínio. Yom Kippur. 15 Como à é que noite. começa? Eu falei há pouco que o dia do Yom Kippur
Na véspera é uma mitzvah. Já começa com a Selichot, depois a gente vai mikve, depois do mikve a gente vai fazer a anulação dos votos, vai fazer a comida. Às 5 da tarde a gente tem que estar fazendo a última seudá, antes do jejum. A gente tem que fazer a comida para depois do jejum. Então, a gente sabe que nesse dia, antes do Yom Kippur, é uma mitzvah em si. Agora, terminei de comer a comida. O que eu tenho que fazer? Detalhe, o nome dessa comida, vamos tomar nota, seudá hama feseket. A última comida antes do jejum. Eu vou escrever para vocês lá. Vou escrever aqui, gente. Só um minutinho. Bate-papo. Vou escrever seudá. Seudá. Tá aqui no... O Rabino. Sim. Por favor, diga o nome da oração da anulação dos votos, que o senhor nem... Tá, só um minutinho, deixa eu só escrever aqui. Eu já vou escrever tudo para vocês no grupo. Tá. Hama se aqui. Essa é o nome, tá lá no bate-papo, vocês veem. Essa é a última alimentação antes do Yom Kippur. E aí a gente vai fazer o seguinte. Depois dessa refeição, a gente vai se arrumar, né? Vai se preparar. Não vai, depois do banho, né? Você vai tomar um banho. Mas não vai botar perfume. Não pode se perfumar. Tem as leis, né? Do Yom Kippur, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais. A gente vai vestir roupas brancas. Não pode usar sapato de couro. Não pode ser... não pode Roupa ser branca é costume, né, Rabino? Hã? Roupa branca é costume só, né? A roupa branca é para relembrar os anjos, tá? Mas é costume, né? Não... Tudo aqui é costume. Mas não é um costume minestã. Não é um costume que o Rabino Abraão criou. Ou que o Rabino, eu acho que criou. Ou o Sefaradi. Esses costumes vêm dos Geonim. Dos primeiros. Do segundo tempo. Do primeiro tempo. A gente só quer continuar o costume deles, fazer parte do povo. Tá? Que é a base para relembrar os anjos. Naturalmente, quem não puder usar branco, ninguém vai para o Guerrinó. Tá? A gente só quer mostrar que a gente quer chegar, parecer como anjo para agradar a gente. Por exemplo, aqui no Quênia, uma curiosidade. Eu comprei uma camisa de linho que eles fazem aqui. Coisa linda. Sabe quanto? 500 chiles. Chiles vai ser 40 shekels. 40 shekels vai ser 10 euros. Dólares, né? 12 dólares. 40 shekels. 12 vai dólares. ser 10 dólares, mais ou menos. 12 dólares. Não. Muito menos. 3 dólares. 10 dólares. Nossa. Nada. Em Israel eu não compro camisa de linho, nem na Europa eu compro camisa de linho. Comprei todo para eu, calça de linho, tudo. Por que eu fiz isso? Porque cada judeu, ou cada pessoa que quer ser judia, ou quer se abraçar ao judaísmo, deve pensar o seguinte. Eu fui a Israel, eu fui lá em Mechearim, eu fui na Ben Yehuda, eu fui em qualquer lugar onde tem
material judaico, eu vou comprar um local para botar as velas de Shabat. A gente tem que pensar tudo na nossa vida sempre para agradar a Hashem. Entende? A nossa melhor roupa, aí eu volto a falar isso, doutora Norma, com uma mais ênfase e mais reduchada, para dar o melhor para a Hashem. Entende? Ah, não tem dinheiro, vai na second hand, mas compra para agradar a Hashem. Yom Kippur, ou no Rosh Hashanah, todas essas festas a gente tem que se esforçar. A última ação antes de Yom Kippur, o que a gente faz? Depois de já ter comido? Mikve. Hã? Mikve. Já se preparou, já se vestiu, já vai para a sinagoga. E quem não pode ir para a sinagoga vai começar a rezar. Qual é o divisor entre o profano e o sagrado no Shabat? Pense, minha amor. As velas. E a fé meor. Lehadrik nen Yom Kippur. Isso é no início, né? Outra vez. Um dia antes do Yom Kippur, nós temos um busy day, temos um dia muito atarefado. A gente vai para o mikveh, vai fazer selichot, mikveh, anulação dos votos, depois fazer a comida, depois fazer caparot, depois minhá, depois comer, depois se vestir. Já foi o dia todo aí. O que a gente vai fazer depois? Vai acender a vela. A vela de Yom Kippur é recitada 2 bênçãos. E eu vou falar agora. Tem no Marzor, quem tem o Marzor, que é o livro de oração para Yom Kippur, a gente vai falar Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu nehadrik nel Shem Yom Kippur. Kippurim, perdão. E quando cai Yom Kippur em Shabbat, vai falar Shem Shabbat ve Yom Kippurim. A segunda bênção, qual é? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam sheheyanu vekiimanu veguianu lasman hazeh. Sheheyanu. Agradecemos a Deus por chegar aqui nesse momento, para poder fazer essa mitzvah. Opa! Rabino, parece um dia tão difícil ficar jejuando. Yom Kippur é um dia triste ou um dia feliz? Um dia triste, de reflexão. Dia triste? Quem falou isso? É um dia feliz. Não, é um quem dia falou feliz. isso? Quem Eu falou falei isso? reflexivo, eu falei um dia... Se entregue. Quem foi que falou? Eu falei, mas não é triste, é reflexivo. Mas quando tu vai rezar assim, eu pequei, meu Deus, eu pequei muito. Me perdoa. Fazer vidui. Mas Deus, Hashem, Ele quer ver sua criação sofrendo. Ele já não sabe que a gente vai pecar. A gente quer enganar quem? Quem é que consegue enganar Hashem? Ninguém. Mesmo sabendo que a gente tem pecados, mesmo sabendo que a gente não vai em nada, vamos botar essa expressão assim, que somos difíceis, fazemos lachonará, somos kamsam, pão duros, temos egos. Porque eu sou o doutor. Porque eu sou o médico. Porque eu sou o rabino. A gente é o quê? Depois de 120? Quem vai lembrar da gente depois de 120 anos? Ninguém.
Tá? Então, por isso a gente chega nesse dia, a gente faz Shechianu, que é mais um dia. Aqui, a véspera de Yom Kippur. Olha, eu me sinto muito feliz, eu peço até desculpa, porque dentro dessa sala tem pessoas que são extremamente preparadas, médicos, advogados, arquitetos, pessoas que têm um nível cultural preparado, não é para qualquer pessoa, somente na Europa, no Brasil e em outros lugares. Mas, principalmente, a gente vive nas nossas profissões com o ego. Concorda? Sim. Principalmente quem é advogado, quem é médico. A gente tem que trabalhar muito o nosso ego. E quando chega Yom Kippur, a gente lembra que a gente vai prestar conta com quem? Com bendito seja ele. Ainda está no julgamento, né? Que começa em Rosh Hashanah. Então, Até o término de Yom Kippur, nós estamos ainda na balança. Não é verdade. assim? Então, nesse período que acende as velas de Yom Kippur, a gente vai reconhecer a nossa pequenez. Que a gente sobreviveu ao coronavírus. Doutora Nora, um ano, você lembra que eu estava em Lisboa, com a senhora, com o seu filho, isolado em Lisboa. Sim, sim, sim. Medo. Davi não chegou a falar da reconciliação e não recursar o pedido de perdão? Não entendi. Nesse dia, assim, véspera do Yom Kippur? A gente faz a anulação dos votos. Não, mas não é o voto que eu estou a falar. O que a senhora está falando? Eu estou com... Sou eu, Noga. Eu Sim, estou com o Shulchan Aruch aberto. Buscar a reconciliação e não recusar o pedido de perdão de alguém que venha pedir perdão. Por isso, quando eu te falo que o dia antes do Yom Kippur é a última chance da ação. Briguei com Ari, briguei com Akiva. E esse período vai chegar com Ari, olha, puxa, foi mal, olha. Vamos resolver aquela situação. Eu falhei. Rabino, aqui tem uma coisa que eu não sabia e é muito grave. Mas então fala que eu te explico. Como pedir perdão a quem já faleceu? É um título daqui do Shulchan Aruch. Como pedir perdão a quem já faleceu? E aqui diz que se o indivíduo contra quem pecou já morreu, a pessoa deve levar 10 homens junto a seu túmulo e dizer: pequei a Deus de Israel contra esta pessoa. Os presentes respondem: faz uma minyan, está perdoado 3 vezes. A pessoa deve ir descalça. Ela também deve detalhar seu pecado, a menos que com isso possa causar humilhação ao falecido. Olha, nunca tinha lido isto, hein? É verdade. A gente faz isso. A ideia é para que faça teshuvá, tá? E mesmo nesse período, por exemplo, mesmo que eu chegue com a Ari ou com a Akiva, eu peça perdão e eu digo: não te dá perdão, não. Eu não te perdoo. Você tem que ir 3 vezes com essa pessoa. Então, se essa pessoa não perdoar, você está perdoado nos céus. E quem se torna rachá, olha essa palavra, o que é rachá? Mal. Uma pessoa má. Um rachaim, maus. E aí, o pecado cai em cima daquela pessoa que não perdoou. Se eu chego com a Ari, me perdoa. E o marido diz: não. Ari, me perdoa. Ari, me perdoa. Eu não tenho mais obrigação de chegar com aquela pessoa e pedir perdão. O Ari, que se cuide. Deus me livre, tá? Hasse Shalom. Me perdoa, Ari. Me perdoa.
Então, vocês estão entendendo como é sério isso? Sério, muito sério. É muito sério isso. Esse período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur são dias que a gente está decretando como vai ser o nosso ano que vem. Olha, quem acende as velas do Shabbat é a mulher, não, né? É o chefe da família. Aí vai costumes, né? Agora, só voltando só um pouquinho nessa negócio. Depois que a gente acende as velas, o que a gente faz? Tá aí um casal bonito. Eu queria tanto ver esse casais que são casados na aula. Eu quero ver os dois juntinhos assim na aula. Eu não quero ver só uma pessoa. Tá casado, tá com seu companheiro, vai estar estudando junto. Senão, tchau, amor. Entrou nessa junto. E sai junto. Entrou sozinho, sai sozinho. Como é que fala em português? Para um bom entendedor, minhas palavras bastam. Então, é importante, porque o mais importante aqui nessa história, nessa escola, é as mulheres. Os homens que se esforçam. Que as mulheres, quando sabem Torá, ela deixa os homens no chinelo. Por isso é importante a mulher estar nas aulas, porque ela vai ser a base da casa judaica. Que ela vai passar a educação para os filhos. Se a mulher não sabe, como é que vai ser? Entende? Os pais vão parar de trabalhar para ensinar? Tá interessante. Então, meus queridos, terminou acendimento das velas, o que a gente vai fazer? Olha que coisa linda. O pai vai pegar o seu filhinho e vai botar, antes de sair para a sinagoga, tá vestido de branco, todo mundo está de branquinho, ele vai chegar e vai falar Ishmerecha Elohim Kim Efrai e Kim Menashe. Ele vai abençoar. E a bênção dos filhos? Vai abençoar os filhos. Os filhos. Geralmente a gente faz essa bênção, não na casa, vai na sinagoga, no período da cerimônia do Kal Nidre, que é a oração de abertura do Yom Kippur. Uma oração linda. E a gente, os pais, pegam um talit e cobrem os filhos e abençoam eles. E as mães, lá em cima, ou na separação, vai botar as mãos na cabeça da filha ou das filhas e vai proteger elas com a bênção. Que abençoou, que Deus abençoe como abençoou Sara, Rivka, Raquel e Leia. E aí as bênçãos final, que vai dizer que Deus abençoe todos os de pais. E é muito bonito, obrigado, tá com a Aninha. Eu vou desligar aqui porque a voz já está parando. O rapaz pegou só um minutinho. Ar-condicionado na garganta. Que horas tem, gente? Eu tomei o Red Bull, me deu asas. 18h15. Amanhã eu viajo para Israel. Não posso dormir até tarde, senão estou ferrado. Perco o avião e não vou para Israel. Rabino, eu posso pegar o gancho da doutora Noga? Perdão? Eu posso pegar o gancho da doutora Noga? Acho que foi ela que falou. Sobre a parte de pedir perdão. Eu ouvi, eu não sei se é verdade, que as pessoas, elas não têm que esperar até Yom Kippur para pedir perdão antes. Porque em Rosh Hashanah é quando nós estamos também preparando o nosso julgamento para o ano todo. Então, o correto é pedir perdão antes de Rosh Hashanah, para você já fazer Pode pedir em qualquer dia do ano, né? Mas sim. Chegou até perto de Yom Kippur, não pode passar de Yom Kippur, né? Sim, isso mesmo. É como assim, gente? Vamos pensar assim. Quem é empresário sabe que a gente não pode deixar as contas do ano passado, passar para o ano seguinte. Senão a gente não vai ter uma boa, como é que fala, uma logística boa. Não vai saber se teve lucros ou perca. O balanço. Quem não faz contabilidade? Todo mundo presta conta, né, doutores?
para saber se está funcionando, se está ruim, se está bom, onde tem que melhorar, onde tem que parar. Né? É a mesma coisa no nosso lado espiritual. A gente só está acostumado com o lado físico. Entende? O meu dinheiro, a minha... Mas o lado espiritual, a gente não cuida. Rabino, esse julgamento é uma misericórdia de Hashem para a humanidade toda, porque se não houvesse esse julgamento, todos os anos, desde Rosh Hashanah até Yom Kippur, né, que são 10 dias, nós iríamos acumular muitas dívidas, muitos pecados, muitas coisas que o dia que partíssemos teríamos, digamos que uma carga muito pesada. E a fé? Gente, Yom Kippur, a gente não começou a falar bem do Yom Kippur. Amanhã, eu quero pedir um grande favor para vocês. Tá? Amanhã eu vou estar viajando, eu vou sair daqui do Quênia, eu vou sair do hotel ao 12h30 até chegar. Meu voo vai sair 5h30 da tarde, horário de Israel. Você vai para Israel, hein? Que bom. E aí eu vou chegar na Etiópia, eu vou ficar 4 horas na Etiópia. E esse é o período dessas aulas, tá? Eu vou embarcar às 23 horas para Israel. E vou chegar em Israel às 4h30 da manhã. No período que eu estiver lá na Etiópia, no aeroporto, quem topar, quem quiser, a gente, se tiver internet boa também, a gente vai estudar. Que hora vai estar no aeroporto? Que horas? Vai ser... eu vou chegar na Etiópia às 7h30 da noite e vou ficar 8h30, 9h30, 10h30, 11 horas no barco. Então, isso 4h30 horário da manhã. De onde? Horário de quê? De Israel. Sempre Israel. De Israel, então, ok. vai ser... Lisboa vai ser 6, 7, 8. Né? Se o Brasil vai ser tarde. Da noite são 7, né? É 2 horas a menos aqui. Então, no Brasil vai ser de tarde. Tá? Quem puder, muito bom. Mas se não tiver, porque a gente tem muita coisa para estudar, e eu quero que vocês entrem em Rosh Hashanah, os 10 dias de penitência, Yom Kippur, Sukkot, todas as festas de uma forma muito especial. Vocês entendam que não é só um costume. É muito importante. É muito importante. Quando vocês escutarem shofar... Se fosse costume, seria só judaico. É um julgamento para toda a humanidade. Para toda a humanidade. As pessoas não infelizmente, sabem. doutora Noga, infelizmente, muitas pessoas entrou naquela questão no modo automático. A tradição, meu pai fazia, minha mãe fazia, eu fazia porque é minha sociedade. Eu uso kippah porque minha comunidade usa kippah. Eu sou judeu. Porque... Mas a gente precisa entender a base disso. E eu vou deixar em stand-by, vou falar mais um pouquinho. Tá? Eu não sei que horas tem. Que horas tem, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui é 22h20, mas aqui em Portugal não sei. 00:20, meu Deus do céu. Muito ótimo. Eu vou ficar mais um tempinho, depois vou dormir, porque senão eu não acordo. Vai ser Deus nos acuda para correr. Tem que fazer comida, porque não tem comida kosher no avião. Então, imagina, tem que levar comida, marmitex. Quais são as proibições e quantas são para Yom Kippur? Valendo. São perguntas difíceis que eu estou fazendo. Várias. Quantas proibições que é proibida no dia do Yom Kippur? 13. Quantas proibições são no Yom Kippur? Hã? É uma mão completa. Quantas? Presta atenção, é muito difícil. Rolando leva. Presta atenção. Quantas proibições a gente tem no Yom Kippur? Citei a vossa mensagem, são 5. 5? Mas olha, é muito difícil. Gostei. Queria ter um filho assim. Eu disse, é uma mão completa. É uma mão completa. O outro ainda disse 6. Meu Deus do céu, esse aí já tem um outro dedo.
Quantos? Ô, Moisés, se eu fizesse assim, aí tudo bem. Mas eu faço quantas? Olha que eu estou tentando ajudar, mas é complicado. Horável, mas tem Quantas proibições de ou mais, né? 5. 5. Né? Que é considerada aflição. O que é? Do pôr do sol, do dia 9 de Tishrei. 9? 9 de Tishrei. Até que vai concluir. É verdade, 9 de Tishrei, claro. Estou atrapalhado. Né? Sim. A gente vai ter a primeira proibição, qual é? De comer. Jejum, né? No Scooby-Doo! Comer. Quem lembra do Scooby-Doo? Scooby-Doo, ele pegava o sanduíche e fazia assim, ó. Comia. Não pode comer. E nem beber. Pode tomar banho. É difícil não comer. Café da manhã. Quem é acostumado a tomar o café da manhã, não comer. Aquele café para ligar o sistema, né? O motor do Fusca. Que tem gente que não funciona de manhã sem o café. São gatos, não pode comer. Não pode. Nem comer e beber. Nem beber. Proibição número 1. Qual é a proibição número 2? Não usa calçado de couro. Não, pele. Não. Calma aí. É? Tem gente que acorda, a primeira coisa que pode faz tomar é tomar banho. Não escovar os dentes, não tomar banho. Tem gente que vai fazer lavar a cara, mas aí acorda com a cara cheia de chiclete. Põe a máscara. Agora temos a máscara. Mas não pode molhar a ponta acorda com dos dedos, chiclete nos Graça? olhos. Como é que faz? Não pode molhar a ponta dos dedos e passar no olho? Olha, não pode. Você deve fazer a higiene da ponta dos dedos, das mãos, dos pés, no local do canto dos olhos e os demais eu não lembro. E a fêmea é outra. Ela não pode lavar o rosto mesmo com aquele sabonete Dove ou com aqueles cremes da Victoria's Secret que as mulheres usam, né? Principalmente as mulheres que estão maquiadas, né? O Rabino, eu não sabia que podia limpar os olhos. Podia, só com uma gotinha. O ponta dos de dedos água. é por causa da noite, né? Que você não pode... Aí vai por cada pessoa, tá? Mas pode ser evitando que peguem para tomar banho, né? Outra vez, gente, quem tem condição de fazer o Yom Kippur, quem não tem, é outra situação. Tá? Não é permitido lavar, como falou, áreas limitadas. A mulher não usa maquiagem. Não pode chegar, se preparar. A gente vê muito isso, tá? Chega na sinagoga, parece você tá lá jejuando de manhã, à tarde, à noite. Aí chega já no finalzinho de Yom Kippur, já chega aquele meu amigo com roupa limpa, perfume, asa cor, né? Barba cortada, aquele banho gostoso. Aí quando você está jejuando, chega aquela pessoa, aquele cheiro de negócio, você se sente mal. Porque você está fraco. Então, não pode, tá? Tem que sentir. Não é um dia normal para a gente, é um dia que a gente está se apresentando a Kadosh Baruch Hu. Tá? Então, não se pode, né, lavar as mãos, E o Netilat Yadai, Rabino, eu acordei, eu preciso fazer o Netilat Yadai, como é que eu faço? Faz o Netilat Yadai, mas lava isso aqui. Tá? Umas pontinhas. A ponta dos dedos. Tá? E aí seca rapidinho e faz. Não pode lavar a palma da mão. É para tirar a tumá, tá? E sempre a cabeça de tirar a tumá. Agora, criança pequena pode ser alimentada? Sim. Pode usar água quente para limpar, dar banho na criança? Pode dar banho nela? Sim.
Por quê? A criança tem o status de pikuah nefesh, perigo de vida. Então, para salvar uma vida, é permitido. Tá? Mesma coisa, uma mulher que está amamentando. Grávida. Grávidas, né? Isso tudo consultado pelo médico antes. Agora chegou o momento mais esperado da aula. É o momento de dizer tchau. Gente, olha, eu me sinto muito feliz, me sinto completo. Essa experiência na África foi muito gostosa. Quando eu estava em Israel, eu dizia, vocês vêm comigo para a África. E, geralmente, vocês vieram comigo para a África. Né? Eu ganhei esse bracelete aqui, ó, África, de um africano, né? Daqui do hotel. E ele me deu ele de gratidão. Porque, engraçado, lá em Israel a gente tem tanta roupa, tem tanta coisa. Não só em Israel, em Portugal, no Brasil, né? E aqui eles vivem menos de $100. Isso, para nossa realidade, não é nada. Tá? E quando eu disse para mim que eu ia dar as minhas roupas, as minhas roupas daqui, que eu trouxe de Israel para eles, então comecei a distribuir para as pessoas do hotel, trouxe roupa de criança, comecei a distribuir, e eles estão tristes, eles falaram assim, o Rabino não vai, fica, senão tem que voltar para Israel. O Rabino vai voltar, a gente precisa. Eu acho que cada aluno, se eu pudesse falar um conselho, tá? Eu sei que a gente sempre tem alunos que entram, que saem, que ficam um tempo, aprendem um pouquinho, vão para outros rabinos, e é o natural da vida. Mas uma coisa que se eu puder passar para cada aluno meu seja generoso. Dê tzedakah. É isso que eu queria falar hoje para vocês. Falo como um rabino, falo como um amigo, falo com uma pessoa que às vezes tem meus amigos mais íntimos falam, Rabino, você é muito dado, você dá as coisas. Generosidade é uma dádiva. Quanto mais a gente dá, eu disse que ia voltar com a mala vazia, não tem como voltar com a mala vazia. A gente falou um monte de besteira. Mas, enfim, a gente sempre vai ter muito. Então, sempre dê, se puder dar também, tá? Se eu peguei um transporte, eu quis andar no transporte público, conhecer como é que é a vida das pessoas. Então, às vezes eu via pessoas trabalhando muito duro para ganhar 50 shillings, que é quase um euro. Então, o que é um euro? O que é um shekel, um real? Para a gente não é nada. Mas para essas pessoas acabam sendo horas para o trabalho. Então, se a gente puder dar um pouquinho mais, abra uma carteira, dá de tzedakah, ajuda, dá uma roupa que a gente tem tanta roupa na nossa gaveta, tem tanta coisa que a gente está guardando porque, né? Então, se a gente puder desapegar dessas coisas e dar e fazer coisas boas, tzedakah, a gente vai ter um bom julgamento. Não só nesse período, mas em todo momento da nossa vida. Então, eu faço isso por tzedakah, dou aula às vezes por tzedakah, amo meus alunos, eu amo meus alunos, gosto muito deles, vocês me dão continuidade como rabino, e Bezat Hashem, estou voltando para Israel, fico Rosh Hashanah, depois vou para a Polônia, fico Yom Kippur na Polônia, volto a Israel, volto para o Quênia novamente, para terminar minha nova missão. Tá bom? Dezembro, novembro em Portugal e dia 15 de dezembro eu estou indo para o Brasil. Rabino, uma pergunta rapidinho, uma pergunta. Uma pergunta, sim, senhor. Esse é lá de Fortaleza. Rabino, uma pessoa que sente dores de cabeça no jejum do Yom Kippur, tem que fazer mesmo assim? Pode estar com hipoglicemia, né? Tá com dor de cabeça. Vai no médico, pergunta, faz um check-up
fala esses sintomas, e o que o médico falar, você vem com o rabino, e o rabino vai te explicar o que deve fazer. Faz 3 ou Faz não faz 3? dosagem de açúcar, pronto. Ok. Hã? Ok, Rabino, obrigado. Faz dosagem de açúcar. That's it. Mas peraí, calma aí, vamos por partes. Vamos fazer isso. Vai no médico. E o médico vai detectar, porque a gente não sabe qual é o problema. E aí, ainda dá tempo. Vê direitinho, se ele disser não jejua, fala com o rabino e eu vou explicar o que se deve fazer. Cada caso é um caso, não é coletivo. Ok, obrigado. Sheilot, perguntas? Olha, nossa última aula. Olha, o nosso amigo, ele virou berrante, ele vai tocar o berrante. Ô, Rabino, posso eu fazer uma pergunta? Eu sou Por muito... favor, doutora, por favor. Eu venho só para atrapalhar, eu acho. Não, você não veio para atrapalhar, você veio para estudar a Torá aqui do chão. Não, é que eu li no Shulchan Aruch, tá? Que e por acaso nos outros anos que eu já fiz vários Yom Kippur, nunca tinha visto, mas agora eu tive a revisar aqui e disse que o chefe da família acende uma vela que não são exatamente as velas do Yom Kippur, é uma vela pela família e outra vela para a elevação das almas dos pais se eles forem falecidos. Estou com o Shulchan Aruch aberto aqui a dizer isso. E eu achei isso muito interessante. Eu vou contar para vocês uma coisinha. Yom Kippur não é só para os mortos, não é só para os vivos. Tá? É um momento que toda a criação... Vocês estão entendendo o que é isso? Não é só quem está vivo. São almas. Lembra de quem estudou comigo sobre o Cafaquela? Alguém lembra o que é Cafaquela? Não lembro. Então, vai ver aquele filme lá do The Book. Aquela aula do The Book. Ah, não assisti a aula do The Book, não. Você está morrendo de medo de assistir. Eu falei para você assistir, você não assistiu. Eu vou assistir também. Em casa, não quis assistir. O The Book é exorcismo, tá? Está lá no nossas aulas. 1 hora só de falar de exorcismo. Vocês vão entender que no final é uma outra coisa. Também tem a aula que acontece depois que o corpo morre, também está lá. A pessoa morre, também um termo mais profundo, mais espiritual. As almas que estão aonde? Presas no Cafaquela. É aquelas pessoas que não foram para o Gan Eden e nem para o Guerrinon. Elas estão presas nesse mundo paralelo. Suicídio, por exemplo? Suicida, as pessoas que não acharam corpo, entende? Todas essas situações que não tem, por exemplo, os soldados que foram mortos em Gaza e os corpos não foram entregues ainda para serem enterrados em Israel com seus parentes. Onde estão essas almas? No Cafaquela. Um acidente aéreo, alguma coisa que não houve uma separação, uma coisa natural, que é o enterro, o corpo volta ao pó. Então, nessas situações, a gente tem as orações que a gente faz para que ajudem essas almas. Então, tanto antes do acendimento das velas, no acendimento das velas, e na própria oração, no Erev Kippur, que é na noite, depois do Canidré, toda a oração, a gente faz uma oração especial, que é para os falecidos. Pode ser feito na noite, pode ser feito durante o dia. Vou contar uma historinha lá em Manaus, na minha comunidade. Eu era pequeno e os mais antigos falavam: Rabino,
falava pro líder religioso, Hazan, vocês vieram rezar depois à noite aqui? E ele disse, não, a gente fez a oração de Yom Kippur, todo mundo foi para suas casas, ou foi para o hotel onde ficava, para depois vir de manhã. Não, Rabino, não, Hazan. Eu sou o zelador e eu escutei as pessoas rezando. Aí o Hazan botou a mão na cabeça, a gente esqueceu de fazer a oração para os mortos. E aí a gente vai ver o texto do Zohar Kadosh que fala: se os vivos esquecem dos mortos, os mortos vêm próprio fazer as orações. Porque é um dia que é antemporal, é um dia que não vai existir no nosso dia normal, um dia muito espiritual. Então, os mortos e os vivos estão conectados. Uma pessoa só morre quando ela é esquecida. Então, o mais importante é que que faça a mitzvah sejam nós que estamos vivos. Esse shiur, e agora realmente eu termino por causa do horário, vai ser dedicado a um grande amigo meu que faleceu, morreu em Erev Kippur. E eu passei o ano todo dizendo Kadish para ele. Maurício Naftali, o Rebetzion, morreu em Israel. Novinho. E foi difícil fazer Kadish para ele. Porque não é fácil na minha vida achar minha. Mas é muito importante a gente lembrar dos nossos. Dedicar aulas, shirins, fazer tzedakah em memória de uma alma, né, que pode estar no Cafaquela, pode estar no Guerrinon, pode estar, né, que a gente peça para se elevar. Esse é tema de outras aulas, eu não quero mais me prolongar nisso, porque talvez vai confundir a cabecinha de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, se quem quiser, eu espero que a internet lá na Etiópia esteja funcionando, e a gente pode estudar um pouquinho mais. Se não, quinta-feira, no hotel de quarentena em Israel, a gente estuda novamente a nossa aula. E já de Israel se preparando para Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, todas as festas até chegar a Simchat Torah. Boa noite, Shavua Tov, e a nossa última aula dessa temporada aqui da África, da Mama África. Boa noite. Laila Tov e boa Laila Tov. Obrigado, gente. Obrigado, Ravi. Olha, ficar 1h30. Ficar 1h30 ensinando Torá para mim, o pessoal assim, porque é difícil, entende? É muito complicado, mas é gostoso quando a gente consegue passar as informações. Eu quero muito que vocês... O que você quer? Qual é a pergunta, moça? Você tem que perguntar, eu não estou ouvindo. Você pode falar? Agora não. Então me inscreva. Me inscreva porque eu não, às vezes não consigo ler. Você está perguntando aqui, Rav, tem que ser branco ou pode ser aquele tipo de avental branco? Branco. Cafaquela. Vamos lá. Cafaquela é o mundo paralelo. Vai assistir aquele filme, aquela aula lá, depois você fala comigo. Tá lá no canal, tem 1 hora lá do Exorcista, e aí você... Não pode falar o nome, porque não, a doutora Noga vai ficar com medo. A aula é muito legal. Ravi, sim. Posso fazer uma pergunta? Por favor. A última, para acender as velas seria no segundo dia do Yom Kippur? Não, Yom Kippur só tem um dia. Tem um dia só? Yom Kippur só é um dia, tá? 2 dias é Rosh Hashanah. Não, mas é no segundo dia ou no primeiro dia que acende a vela? Outra vez, Yom Kippur só é um dia, tá? Vai ser na véspera, vai ser no dia... Na véspera ou no dia? Isso que eu quis dizer. Véspera. Na véspera. Ok. Como Shabbat.
Antes de começar o jejum? Não. O que eu estou falando é a vela dos mortos. Ah, não precisa, é um costume, tá? Você acende primeiro as velas do Yom Kippur, e aí vai passar o fogo para essas outras velas. Pode acender, tá? Um período ainda permitido. Mas só que você vai fazer a berahá na vela de Yom Kippur e a outra não, com a extensão de elevação à alma da pessoa que faleceu. Tá, obrigado. Tchau, gente. A gente se encontra na terra de Israel.